igreja, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus esta noite pela oportunidade singular de estar na sua casa para adorá-lo na beleza da sua santidade e fazer comemoração do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso estimado pastor presidente a honra de nesta noite, além de estar aqui para participar deste evento, também trazer uma rápida reflexão da palavra de Deus. Convidamos toda a igreja a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, onde foi feita a leitura oficial. Quero reler com meus irmãos os versículos 29 ao 31. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Vamos ler o 31 juntos. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, hoje estamos aqui para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nascimento dele não foi de um ser humano qualquer, pelo contrário, foi um nascimento distinto, singular, sem comparação. E eu quero, de forma bem resumida, esta noite, falar pelo menos algumas verdades porque o nascimento de Jesus é distinto ou foi singular. Primeiro, porque o nascimento de Jesus foi anunciado antes mesmo de acontecer. Você há de convir comigo que a biografia de um ser humano se faz enquanto ele vive ou depois de sua morte. Jesus é o único personagem histórico que a sua biografia foi escrita antes dele nascer. Deus, o próprio Deus, o Pai, através dos profetas, descreveu detalhes de sua vida e de suas obras. Há quem diga que há mais de 300 menções proféticas messiânicas a respeito de Jesus, e que ele as cumpriu ao pé da letra, e que as demais, por ocasião de sua segunda vinda, serão também exatamente cumpridas. E também é bom dizer que essas profecias, além de preditivas, além de falarem antecipadamente a respeito deste personagem, elas também são identificativas, porque vários Messias surgiram e ainda surgirão no cenário mundial, mas apenas um poderá cumprir aquilo que dele foi escrito. Em Gênesis 3:15 nós temos aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelion, que é a primeira menção profética a respeito do Messias, de que ele seria nascido de mulher. Esta te ferirá a cabeça, disse Deus, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mencionada 4.000 anos antes, mas cumprida no tempo certo, porque o Deus que esta igreja serve tem um tempo para cumprir as suas promessas. Em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo disse que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. As profecias não param. Em Gênesis 49:10, Jacó, antes de falecer, chama cada um de seus filhos. E ele, chamando Judá, cujo nome significa louvor, ele faz uma comparação com um animal e compara com o leão novo, o leãozinho, com o leão de porte médio, de meia idade, mas também com o leão velho. E ele diz que de Judá virá uma tribo de reis. O cetro, que é o bastão dourado do rei, não se arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, o nome
profético para o Messias, a quem será dado o cetro, e ele então reinará para sempre. E por acaso não é da tribo de Judá que veio Jesus? Em Hebreus 7,14 diz que o nosso Senhor procedeu de Judá. Foi também dos lábios de um ser angelical que João, quando estava desesperado, ouviu a expressão que diz: eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas ainda o Senhor é mais descritivo, mais detalhista. Ele diz que além de nascido de mulher e da tribo de Judá, este Messias viria da família de Davi. Em 2 Samuel 7, versículos 12 e 13, o Senhor diz que não faltaria sucessor a Davi e que o seu reino duraria para sempre. Pensava-se que seria Salomão este o cumpridor imediato da profecia, mas Salomão falhou. Depois pensava-se que fosse Roboão, mas Roboão falhou. A dinastia de Davi é falha, é feita de homens de carne e osso, perecíveis. Pensava-se que poderia ser Ezequias, porque o nome dele significa Deus fortalece. Pensava-se depois do cativeiro que fosse Zorobabel, mas não foi nenhum desses. Na verdade, se sabe que quando o anjo visitou Maria, lhe disse que o ente que ia nascer dela seria chamado Filho do Altíssimo, e ele herdaria o trono de Davi seu pai, e reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não teria fim. Por isso que Bartimeu, aquele homem cego que via, veja o que eu disse, ele, quando soube que Jesus passava, clamou pelo nome messiânico: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E em Apocalipse 22 e 16, Jesus revela-se como a resplandecente estrela da manhã e a raiz de Davi. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Mas Deus ainda diz a cidade onde nascerá o Messias. Miqueias capítulo 5, versículos 1 e 2, nos diz que ele nasceria em Beit-Lehem, ou seja, em Belém. E foi lá justamente por ocasião do recenseamento que Maria e José dirigiram-se para o recadastramento, e cumprindo-se os dias de dar à luz, nasceu o menino. Pastores que estavam com suas ovelhas ali próximos foram surpreendidos pela corte angelical que rasgou os céus de Belém, dizendo: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem celebra o nascimento deste Salvador? A segunda coisa que quero destacar é que, além do nascimento dele ter sido profetizado, o nascimento de Jesus foi necessário. Ora, nenhum de nós tem um nascimento necessário. O mundo, por exemplo, poderia viver sem mim, poderia viver sem você, mas o mundo não poderia viver sem Jesus. A presença dele na terra marcou a história. Ele veio e nasceu para mudar a condição espiritual do homem e do mundo. Daí porque ele é chamado de Salvador, porque sem ele não haveria salvação. Disseram os anjos: hoje nasceu o Salvador. Glória a Deus. A mulher samaritana, quando espalhou a notícia de que era ele o prometido, chegaram perto dela e disseram: já não é pelas tuas palavras, mas nós temos crido e visto que este é o Salvador do mundo. Aos Filipenses capítulo 3 e o versículo 20, o apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Terceira verdade sobre o nascimento de Jesus é que, além de ser um nascimento profetizado e necessário, foi um nascimento esperado. Diga comigo, esperado. Observe, irmão, a primeira profecia cumpriu-se depois de 4.000 anos. Israel esperou. Deus falou no Gan Eden, que é o Éden,
Deus falou na Torá através de Jacó, de Balaão, de Moisés. Deus falou nos profetas anteriores, Deus falou nos profetas posteriores, e a semente da esperança messiânica ardia no coração do povo de Israel. Chegou o período interbíblico, onde, sob o domínio estrangeiro, Israel ansiava como uma mulher que estava com dores de parto para dar à luz. E um dia, este homem Simeão que nós lemos aqui, cujo nome significa Deus ouve, um homem que era justo, piedoso e temente a Deus, e o Espírito Santo pairava sobre ele, tinha lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Judá, Israel estava sob o domínio romano, as esperanças pareciam desvanecer-se, tanto tempo se passara e nada da promessa. Mas a Bíblia diz que ardia no coração de Simeão, ele esperava a consolação de Israel. E um dia o Espírito Santo moveu para o templo, e quando ele lá chegou, entrou aquele casal, e o Senhor tocou no seu coração e disse: olha aí, a promessa de 4.000 anos sendo cumprida, aí está a criança. E ele a tomou em seus braços, e então ergueu os olhos e disse: agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Amados, em quarto lugar, o nascimento de Jesus é singular, porque foi único. Como assim único? Há tantos nascimentos, mas ninguém nasceu de uma virgem. Somente Jesus. Isaías disse assim: o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo, vos dará um sinal. A palavra ali é a palavra O-T-H, que tanto pode ser um golpe sobre a carne, que causa uma marca, como um evento miraculoso. O contexto mostra que é um evento miraculoso, porque ele diz: eis que a virgem conceberá. Ora, a expressão que aparece ali, Ra-Alma, indica uma moça. Não há nada de sobrenatural em uma mulher engravidar, mas há em uma moça. Daí porque a Septuaginta traduziu por partenos, que quer dizer virgem, e Mateus diz que ela se cumpriu quando o anjo visitou Maria, e aquilo para ela parecia tão extraordinário. Como há de ser isto, visto que eu não conheço varão? Aí ele diz: não vai depender de você, é que a virtude do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Aleluia! E vai gerar dentro de ti aquele que está prometido há tantos anos. Foi um nascimento único. A menção do nascimento virginal já se encontra em Gênesis 3:14. A mulher é dita: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, e a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Isso é uma referência direta à concepção virginal. Por exemplo, Daniel, quando vê a estátua, quando interpreta a estátua que Nabucodonosor viu, ele diz que ela é desmontada, desmoronada, com uma pedra cortada, sem intervenção humana. Uma alusão à concepção virginal. Mas, amados, já me aproximando da conclusão, eu quero dizer que o nascimento de Jesus, além de ser único, tem algo que às vezes os teólogos deixam de lado. Ele foi um nascimento simples. Às vezes nós falamos da onipotência de Deus, falamos da onipresença de Deus, falamos da eternidade de Deus, com razão também da onisciência de Deus. Mas tem um atributo que me deixa no chão quando eu me deparo com Deus: simplicidade. Diga comigo: simplicidade. Sabe o que é bonito? É que Deus poderia ser arrogante, porque é Ele quem faz mesmo. Se Ele dissesse: eu faço, eu posso, eu sou, ninguém ia ter Ele como orgulhoso, porque é Ele quem faz mesmo. Mas apesar de ter todo o poder, Ele pisou nessa terra aqui, nesse chão. Ele é simples. Diga comigo: Ele é simples. Sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou e tomou a forma de servo. Jesus, por exemplo, não vem de uma super descendência, vem de uma descendência com pessoas até com reputação que não vale nem a pena dizer aqui: Tamar, Raabe, Ruth. Ele é tão simples que nasce de uma família pobre. Maria e José ofertaram 2 pombinhos por ocasião de sua apresentação. E onde ele nasce? Em Belém, posto que és a menor das cidades de Judá. E onde ele é criado? Em Nazaret, Nazaré. Há alguma coisa boa de Nazaré? E aonde ele é colocado? Em uma manjedoura, o lugar onde o jumento come. Sua condição financeira, Paulo diz, sendo rico se fez pobre. Sua aparência não era um loiro alto de olhos verdes, sem parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Seu caráter de fazer as coisas e mandar ficar calado. Até uma coisa engraçada, ele cura um gago e diz: não conte a ninguém. Ele doido para falar. Sua morte por crucificação, a pior dada a um criminoso. Seu sepultamento num sepulcro emprestado. Simplicidade. Mas eu quero dizer que além de um nascimento profetizado, necessário, esperado, único e simples, apesar disso, foi um nascimento celebrado. Primeiro pelos céus. A primeira cantata não foi na terra. A primeira cantata foi entre os espíritos ministradores, aqueles cuja aparência é como o vento ou labareda de fogo. Se abriram os céus de Belém. Apareceu primeiro mas depois disse que apareceu uma milícia de seres angelicais. E eles abriram a boca, e eu quero acreditar que saía de dentro deles som de tambores, de guitarras, de instrumentos, e disseram assim: glória a Deus nas alturas. Cadê sua mão levantada adorando aquele que reina para sempre? Mas também foi celebrada pelos astros. Diz que por ocasião do seu nascimento apareceu uma estrela que guiou os magos até o local. Não somente os anjos o adoraram, mas até mesmo as constelações. E por ocasião de sua morte, o sol se escondeu. Seu nascimento também foi celebrado pelos ricos. Os magos trouxeram ouro, incenso e mirra. E foi celebrado pelos pobres. Os pastores eram uma profissão simples, e eles correm dali e vão adorar o menino que está envolto em faixas. Mas também ele foi celebrado e é celebrado pela igreja. E Simeão diz isso. Quando ele pega o menino nos braços, ele diz que esse menino foi preparado perante a face de todos os povos. Aí ele diz: para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Se ele dissesse só para Israel, mas ele disse para todas as... Porque o que é a igreja? Judeus e gentios convertidos a Cristo, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E sabe o que eu acho lindo? Uma citação de um pai da igreja que ele diz assim, eu quero ler ipsilíteres, abre aspas: ele fez-se portanto pequenino, chegou a ser uma criancinha, para que eu pudesse ser varão perfeito. Ele foi envolvido em faixas, para que eu ficasse livre dos laços da morte. Ele foi colocado num presépio, para me colocar no altar. Ele foi colocado sobre a terra, para que eu estivesse entre as estrelas. Ele não tinha lugar na hospedaria, para que pudesse eu ter muitas moradas lá no céu. Ele sendo rico,
rico se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Quem pode celebrar a este menino? Em último lugar, irmãos, que falar desse menino é tremendo. O nascimento de Jesus foi impactante. Diga comigo, o nascimento de Jesus foi impactante. E quem diz não sou eu não. Quem diz é um agnóstico, especialista em cristianismo primitivo. O Dr. Bart Ehrman diz: Jesus de Nazaré é certamente a figura mais importante da história ocidental. Ele é um homem cujo impacto no curso da história é incomparável. Fosse um crente dizendo, a gente já dava glória. Mas como é um agnóstico, eu dou mais duas glórias. Escute, o rabino judeu Raiman Enelon disse assim: Jesus tornou-se a figura mais popular, mais estudada, mais influente na história religiosa da humanidade. E ainda acrescentou: quem pode calcular tudo o que Jesus significou para a humanidade? Aí ele diz: o amor que ele inspirou, o consolo que deu, o bem que fez, a esperança e a alegria que suscitou, isso não tem comparação na história humana. Aí ele acrescenta: entre as grandes personalidades que a humanidade já produziu, ninguém jamais chegou nem perto do carisma e da influência universal de Jesus. Ele se tornou o personagem mais fascinante da história. E eu termino dizendo o seguinte: se eu dissesse o nome de Rabino Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi, poucas pessoas conheceriam. Se eu citasse aqui Maimônides ou Ramban, também poucas pessoas conheceriam. Saadia Gaon, ninguém também conheceria, acredito. Abravanel, quem é esse que eu não sei? Ibn Ezra, quem é esse judeu que eu não conheço? Mas se eu disser Yeshua, mas se eu disser Jesus em grego, mas se eu disser Jesus em inglês, mas se eu disser Jesus em português, e se eu disser Jesus em nordestino, você sabe quem ele é: o maior de todos os rabinos que já passou pela história. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Ele, sendo filho de Deus, se fez homem para que os filhos dos homens se fizessem filhos de Deus. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Deus abençoe.